gente, tudo bem com vocês? Estamos em cenário novo, com pessoa nova, porque esse pode ser finalmente o início do Café com Pão de Queijo. Um novo canal aqui no AD, onde a gente fala sobre realidade americana, sobre a parte boa e a parte ruim, que a gente vê que muita gente não fala a realidade. Totalmente. Ninguém fala a verdade, né? A gente Não. só história, vende, mas o real a gente vai contar tudo aqui. Ali, que é especialista em investimentos, vai falar sobre investimentos e muito mais. Então, ó, pra gente dar continuidade... De forma leve, lembrando. E de Sim, forma leve. Bate-papo, por isso Café com Pão de Queijo. Café de São Paulo e Pão de Queijo de Minas Gerais. Isso. E pra essa série do canal continuar, eu preciso que vocês curtam bastante, comentam aqui quais os próximos vídeos, qual é a sua principal dúvida, você que quer morar aqui nos Estados Unidos, pra gente saber se vocês querem ver mesmo, gente, tá? E no primeiro vídeo, nós já vamos começar com um vídeo que assim, a gente postou lá no Instagram, ali me ajudou a fazer esse conteúdo, e vocês piraram, que é quanto custa morar aqui nos Estados Unidos. É caro ou é barato? Vamos te contar. A gente começa falando sobre o básico, que é o aluguel. O aluguel, ele vai variar bastante, óbvio, a gente vai trabalhar com um aluguel de $2.000, que fica na região de Metro Oeste e Milênia, que são as duas regiões onde todo brasileiro chega e ele quer morar. São grupos chineses que montam uma estrutura de um office dentro do prédio e você tem tudo que você quiser dentro dele, academia, sala de jogos, churrasqueira, tudo isso. E aí ele vai variar entre 2 quartos, né? Entre 2.500. Só que para alugar esse tipo de apartamento, você precisa de ter Social Security Number. Se você não tem o Social Security Number, você vai para um outro tipo, que a gente sempre aconselha, abre um Tax ID, depois a gente entra o que é o Tax ID. Se você tiver esse tipo de documentação, você já consegue reduzir o depósito. Se não, pelo passaporte, você consegue alugar em algumas unidades também, aí é só procurar, por exemplo, o M2, você vai conseguir o Essex. Tem alguns apartamentos aqui na região que você consegue alugar só com passaporte, mas aí você paga um depósito de 2 aluguéis, mais o aluguel. Então seriam três aluguéis num só. E o Social Security é como se fosse o CPF americano. Então, infelizmente, quando você vem como turista no início, acaba sendo mais difícil, que é o que ele falou. Dependendo do lugar, você vai pagar 2, às vezes 3 depósitos. Então, um mito que a gente vê muito na internet é o pessoal comentando, não, você vai chegar e aí você vai lá no Zillow, que inclusive é um aplicativo para você ter ideia dos valores, né? Ah, vai lá no Zillow que você consegue alugar. Isso não é verdade, tá? Então esteja preparado. Tem um app também que é muito mais legal, inclusive, que é só de apartamento nesse esquema, que chama Apartamentos.com. Verdade. É bem legal esse e ele é refinado para apartamento que você queira alugar. O Zillow, ele já tem casas e aí você vai ficar meio perdido. Para alugar casa é bem mais complicado. Então, na casa, te garanto que é melhor você alugar um Airbnb se você for passar 6 meses do que você chegar aqui e ter que ir atrás de conta de luz, que precisa pagar depósito também, conta de água. Tudo isso gera depósito e acaba gerando muito mais gasto e aí você ainda tem que comprar móveis. Vale mais a pena, nesse caso, alugar um Airbnb para quem for passar um curto período de tempo. Que é uma coisa que a gente acaba indicando bastante, para quem não sabe, eu estudei aqui, né, ali também vai contar depois um pouco da história dela, mas muita gente chega e não sabe ainda se vai ficar aqui para sempre, enfim, o que vai fazer no futuro. Então, às vezes você vir 6 meses como turista, né, e aí você pode estender o seu visto, enfim, entender aí como que vai ser o seu processo migratório, que pode ser até um próximo vídeo pra gente trazer aqui sobre algumas opções que a gente conhece. Mas quando a gente fala de custo de vida, é claro que é muito abrangente, né, gente? Assim, você pode gastar $20 mil por mês, você pode gastar $5 mil por mês. Mas pode alugar um quarto também. Você pode alugar um quarto, exatamente. Como a Aline falou, você pode morar num Airbnb por um tempo. Enfim, existem N formas de você viver, mas a gente fez o possível para ser o mais realista possível para você ter uma base mínima de 2 pessoas do que você vai precisar alugar. Então, eu vou deixar aqui na tela algumas opções de aluguéis nesse valor. E aqui também algumas opções de Airbnb para que você vai colocando no seu budget. Inclusive a gente tem empresa que administra Airbnb, então se vocês quiserem, chama aqui, bota o link, eu não sei onde bota aqui, mas chama aqui que vai dar tudo certo. Chama aqui no QR Code, verdade. Se você quer passar um tempo em Orlando e precisa, né, como a Aline falou, você pode entrar em contato com a gente, que é uma novidade que na verdade não é uma novidade, mas muita gente não sabe que a Casa OD também aluga por longos períodos e não só curtos períodos. Exato, diárias. Então o próximo que a gente entraria nas contas da casa seria energia, água e internet.
Energia, ela vai variar onde você está, em qual condado você está. Então, muitas vezes você vai ter a UC, você vai ter a Duke Energy, depende de qual você vai entrar. E aí você precisa pagar um depósito também. Então, se prepare para quando você for ligar e ativar lá, eles vão te pedir algum tipo de comprovação e sim, você consegue alugar com o seu passaporte. Verdade. Algumas empresas, eu sei que não consegue. Lá em Kissimmee eu cheguei a ver e precisava, enfim, eu, se eu não me engano, era a CUA, mas a maior parte dela já é um estado muito preparado para receber turista. Então é bem mais fácil, mas você vai pagar em torno de 150, $200 o depósito. E aí, só no final, quando você fecha a conta, que você vai ter esse tipo de reembolso. Mas, num apartamento, a luz ela vai variar entre 80 a $200. Então, depende do seu consumo, se a sua máquina do apartamento é mais nova, se é mais velha. Você lembra do apartamento lá de downtown? Nossa, eu cheguei a pagar $500, $600 na energia. Isso é uma dica. Às vezes o barato sai caro. Então, quando você for alugar, olha o ano que a unidade foi construída. Porque aqui não tem opção de você não usar o ar-condicionado ou o aquecedor, né? A casa, ela precisa disso, o apartamento também. Inclusive mofa, gente. Se deixar desligado, mofa, por conta da estrutura do prédio. Então, não tem como economizar nisso. E aí, realmente, é uma verdade o que ela falou. Casas novas, pode considerar de 80 a 100, né? Total, é. Mas, se você pega o mais antigo, então pode ser mais caro. E se prepare para o verão, porque no verão a máquina trabalha 3 vezes mais. Então, no inverno a gente consegue, sim, que é bem curto o inverno em Orlando, economizar, mas o verão ela vai gerar aí pelo menos de 80, vai pular para 150. Água muitas vezes é inclusa junto com a energia, então esse valor que eu sempre falo entre dos 80 a 150, se for pela UC, vai pagar junto da energia. Alguns prédios já incluem a água, mas vamos supor, se não inclui, da minha experiência que eu tive aqui, eu acho que dá na média de $40, $50. 40 a 60. Não foge muito, É bem acessível a água aqui. É, bem tranquilo. Só não gasta demais. Né? O americano não tem noção. Às vezes ele passa 40, 50 minutos. É completamente o contrário do brasileiro. A gente tem o sem noção, mas o americano, meu Deus. Internet. O plano de internet, como tudo, a dica que a gente dá é assim, quanto antes você pudesse planejar, né, seja entendendo os tipos de aluguéis, seja buscando o melhor plano de internet, é que como no Brasil tem promoções. Então, por exemplo, você pode encontrar planos a partir de $80 com internet limitada, uma internet de qualidade. Só um ponto que vou ser bem honesta com vocês, quando a gente mudou pra cá, a gente achava que a internet ia ser 10 vezes melhor que o Brasil. Mentira, porque tem muito lugar que não me pergunte o porquê, mas a internet é ruim e não é culpa da operadora. Mas uma média de $80 você consegue ter um plano. 89. 89. O meu plano em específico, que é um plano assim, super top, né? Eu trabalho com internet, a Aline também, eu pago 119. Mas é porque o seu tem, eu acho que tem um plano também do celular. Verdade. Que custa $40. É 110, na verdade. Isso é uma dica boa. É 110 e eu pago 119 porque essa diferença desses $9 é porque todo ano eu consigo trocar meu iPhone. É um baita benefício. Você muitas vezes consegue trocar até antes da própria Apple, porque no início é aquela loucura e, na minha opinião, vale muito a pena. E você também consegue financiar o seu iPhone pela operadora. Verdade. Então vamos supor, se você tem um plano família, eu já cheguei a pagar $40 na internet num plano família. Então você vai adicionando as pessoas, você vai reduzindo o valor que você paga. Isso eu tinha na AT&T. Mas óbvio, aqui tem Spectrum, tem T-Mobile, tem Verizon, tem... E o mais legal é que cada estado a operadora funciona melhor. Então é até difícil escolher. Eu nunca saí da AT&T, mas em casa eu não consigo ter AT&T, somente Spectrum. E aí vai variando. Porque o que ela mencionou é regra. Na verdade, tem lugar que tem duas ou é sempre uma? Não conheci nenhum lugar que tenha duas. Você precisa fazer com essa empresa. Mas porque a gente sempre, eu também, você também, né? Sempre morou em condomínio. Então, em condomínios, normalmente eles compram a rede, assim, as empresas fecham. Esse lobby é permitido aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai deixar aqui os nomes das principais operadoras, porque você pode entrar no site, pesquisar preço, já vai olhando. Toda a informação tá na internet, tá, gente? Então, assim, aqui na Flórida, especialmente, é muito comum que você vai chegar e vai ter alguém falando espanhol. Eu acho que eu diria impossível não ter alguém que fale espanhol. E eu falo isso porque muita gente não fala inglês. Mas a melhor coisa que você faz é, de fato, já ter as informações do Brasil, entendeu? Exato. Você pode acessar os sites e ver
quais planos tem disponíveis, já ir aplicando, enfim, entender se tem alguma promoção. Como a Aline falou, essa dica do plano família é uma dica, assim, maravilhosa, porque se você vem em família, de fato, você economiza muito. Transporte. Se você já veio pra Orlando, você sabe que tudo aqui é muito longe. Da Disney pra Universal dá uns 30 minutos, diria que até mais, porque a cidade tá crescendo muito, tá vindo muito investimento, enfim. Então, assim, na minha opinião, acho que na sua também, você precisa de um carro. Você precisa. Ah, Fernanda, Não mas tem transporte público. eu lembro que quando eu fiz esse post, até teve gente, mas tem transporte público. Gente, até tem, mas é extremamente ineficiente. Você vai passar perrengue, se você precisar trabalhar, se você precisar estudar. Tirando que, assim, você é uma pessoa que não tem correria pra fazer nada, eu indico que você tenha um carro, porque o transporte público é muito ruim. Hoje em dia é muito fácil de você chegar. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei comprando uma Volvo XC90. Meu pai ficou maluco, porque eu paguei $5.000 na Volvo e eu financiei. Então eu dei $1.000 de entrada e financiei o restante, que é o famoso buy here, pay here. Compra aqui e paga aqui. Eu fui lá, aqui você tem a sua própria placa, funciona bem diferente. O IPVA do carro é super barato, você vai pagar $34, se eu não me engano, por ano, e a tagzinha vem baseada no seu mês de aniversário. Então todo ano você troca junto ao seu mês de aniversário. É um belo presente, né? Que eles te deram. Mas bobo, horrível essa piada. Na época eu pagava $300 por mês e eu dividi em 12 vezes, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos isso. Mas hoje um carro, se você chegar com pelo menos $2.500 a $3.000, porque na minha época era bem diferente, hoje em dia... Tá aí, me perdoa, tá aí um outro mito, tá? Eu vejo muito vídeo, chega aí com $500. Gente, não é verdade. Não é verdade. Você vai pegar um carro que vai dar muito problema. Mas teve aquele caso ali. Não é a realidade, tá? Se teve alguém que conseguiu, pode ter dado sorte, mas assim, não vem contando com isso, que isso não é verdade. E se você vir desesperado e com pouco planejamento, o que acontece, a gente cansou de ver, é que você vai ser enganado na hora de comprar o carro. Não, e não adianta, tem outro ponto também. Mão de obra, a gente não pode esquecer que mão de obra nos Estados Unidos é muito cara. Então o mecânico, ele cobra o valor de um carro. É preferível você vir preparado com esses 2,5, chegar e comprar um carro ok, comprar um Corolla, comprar um carro barato e bom, que você não vai ter estresse, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir fazer todas as suas coisas, você não vai ter problema de manutenção. Então eu sempre indico isso muito para as pessoas, não se coloquem a risco de perder tudo, porque vou comprar um carro de $3.000 à vista. Meu, você nem sabe quanto rodado esse carro vai ter. Se quebrar, vai ser uma mão de obra danada. Então assim, foge desse rolê, compra parceladinho, vem com seus 2,5, pega uma loja legal, que é de indicação. Eu não tenho nenhuma para indicar, mas é difícil indicar loja de carro hoje em dia. É difícil. A gente já teve vários problemas pessoalmente, por isso que eu falo. Pesquisa, olha com calma, porque a gente tem pessoas muito próximas que foram enganadas. Então, bem próximas. Infelizmente acontece muito, e infelizmente acontece muito em lojas de brasileiro. A gente não tá aqui pra falar mal, né, do nosso povo, pelo contrário, a gente tem muito orgulho de ser brasileira e, enfim, vocês vão ver isso ao longo dos vídeos, mas é uma realidade que você precisa estar preparado se você quer mudar aqui pros Estados Unidos. E tem uma coisa, a maioria dos carros dessas lojas são comprados por leilão. Verdade. Mas assim, a maior parte mesmo. Então é impossível eles saberem também os detalhes. Eu entendo o outro lado da loja, mas aí falta também um pouquinho das lojas fazerem uma revisão legal no carro. É muito legal você fazer um test drive, pergunta, pesquisa, vai a fundo Vá com alguém que entende, se você tem o seu mecânico, porque tem muito... É exatamente isso que acontece. Se você não comprar na loja oficial, quando você tirou o carro da loja, a partir desse momento o problema é seu. Se o carro quebrar virando a esquina, o problema é seu, não tem garantia. Então, gente, só um minutinho que a baronesa está chegando. Você pode parar de fazer barulho? Venha, barulho. Por favor. E tá, Fê, vou ter mais ou menos 20%, que é esse valor que é importante ter de entrada. E qual é o valor de uma parcela média? Vai depender do valor da sua entrada, vai depender do tipo do carro, do ano do carro, enfim. Mas considere uma média de $450 para você colocar aí na parcela do carro. Seguro. Seguro aqui na Flórida é obrigatório, então você não tem a opção de não ter. É claro que vai variar de acordo com o seu tipo de carro. Mais uma média aí que a gente tem de ideia é uns $150 de seguro. No seu carro você paga quanto? Pago 220 no meu. Qual é o seu carro mesmo? AMG CL35.
e eu pago 300 e... deixa eu até olhar aqui, 369 e o meu é o Snow, um Porsche Taycan, e é um seguro premium, tá? É porque eu realmente quis um seguro premium, mas só pra vocês terem uma ideia de que como pra um carro de luxo, ainda assim você não vai pagar um absurdo. Eu nem consigo imaginar quanto seria o meu seguro no Bem Brasil. mais caro no Brasil, bem mais caro. Então é isso. O meu seguro eu fiz com a Geico. A gente vai deixar aqui escrito pra vocês os nomes que a gente lembrar, mas são lugares que você pode olhar, pedir seu orçamento e, enfim, e fazer o possível aí pra economizar. Tem muito brasileiro também que é corretor, tá? Até pra quem, sinceramente, pra quem chega no passaporte, procurar um corretor é interessante, porque você acaba sendo mais fácil. Quem tem dificuldade para falar o inglês já tem um corretor brasileiro. Então, assim, eu quando cheguei, eu fui direto com uma pessoa que fazia, eu achei mais fácil do que, enfim, quando eu tive o Social Security Number, eu já podia entrar no site e fazer o meu próprio seguro, mas antes é mais difícil, você precisa ligar, precisa mostrar. Gasolina é a mesma coisa, vai variar de onde você mora, do que você faz, claro, né? A gente colocou aqui uma média de $300, mas é variável, acho que é um mínimo aí que você tem que ter em mente. A gasolina aqui é por galão. Meu carro, eu gasto 43 para encher o tanque de gasolina premium. Então vai ter as duas, a minha mais cara, mas ainda assim eu rodo, se eu for rodar bastante indo para Kissimmee, Davenport, quase sempre, eu vou gastar um tanque por semana. Então aí você faz a contabilidade, quase 50 vezes, enfim. E o meu carro é elétrico. Até, de novo, comenta aqui se vocês querem informação sobre isso, porque é uma forma, de certa forma, de você economizar. A energia em casa não aumenta nada, praticamente. Dá uns $10 só, mas... E Orlando tem estrutura para ter carro elétrico, então eu não consigo passar muito essa base. Muito apartamento, se a pessoa alugar, muitos desses apartamentos têm base de carro elétrico e é de graça. Então, assim, uma mega economia o carro elétrico, sou super a favor. A alimentação é mesma coisa, varia muito. O que eu acho que vale de informação é que, como o mundo inteiro, infelizmente, né, a inflação também tá mais alta aqui, então os preços subiram, a gente sente na prática. Para uma família de 2 pessoas, considera aí uns $300 mínimo para você ter o básico da alimentação. Claro que a gente não tá incluindo aqui restaurante, não tá incluindo você, enfim, parque da Disney, lazer, a gente tá, como a gente comentou, a gente quer trabalhar com um mínimo, pra vocês terem uma ideia. Tem muito mercado brasileiro, então isso é uma vantagem. Verdade. Porque você não se estressaria tanto como seria se estressar, por exemplo, eu cheguei na Carolina do Norte. Foi muito estressante pra mim, porque eu não sabia como é que era arroz direito, é tudo diferente, tá? Completamente diferente. Então aqui tem essa vantagem. E tem uma coisa importante a se dizer. Você podia contar a sua história nos próximos vídeos. Já teve uma ideia de 50... Gente, sério, eu conto muito com você. Você que tá até aqui. Você tem que deixar a gente saber. História é legal. Eu não aconselho muito ficar indo pra restaurante. Restaurante é caro. Mas pelo menos tem o Panda, tem não sei o quê. Gente, a gente é acostumado com arroz e feijão. Então, assim, se tem a oportunidade de comprar um pão, se tem a oportunidade de cozinhar em casa, cozinhe. Porque toda vez que você vai no restaurante... é literalmente 20% só de gorjeta. Mas eu não quero dar gorjeta. Gente, vocês vão ser tratados mal. Assim, a pessoa pode chegar, virar pra você e falar assim, por que você não me deu tip? Eu já cheguei numa festa que um amigo meu simplesmente não deu tip e o garçom parou de atender ele. Mas ainda assim, as pessoas... hábito, a gente é cultural, não tem que discutir. Você vem pro país do outro que tem essa cultura, infelizmente tem que respeitar. Seguro saúde. E essa é a principal mentira que eu ouço em vários lugares, porque todo mundo tá cansado de saber que a saúde aqui nos Estados Unidos é um problema, que os americanos não têm acesso, então isso não é novidade pra ninguém. Eu vejo algumas pessoas, não, que seguro de saúde é super barato. Gente, não tem almoço grátis aqui, né? A gente viu a situação agora do Luigi Mangione, o CEO da United Healthcare, por conta dessa coisa da saúde. Então, assim, não é acessível, é um problema gigantesco aqui nos Estados Unidos. O médico aqui, vou confessar, é complicado. E o que acontece? O seguro saúde, ele é de acordo com a sua renda. Exato. Existe o Oscar, que é muito famoso, que é aquele programa do Obamacare, veio variado disso, e você precisa estar legal no país. Ou você precisa estar no seu visto de estudante, ou qualquer tipo de visto, ou até que você deu entrada em alguma coisa. Mudança de status. Mudança de status. Então você precisa estar para conseguir isso. Você, baseado no que você declara, você vai receber o valor. Então a pessoa vai lá cotar quanto que tá. Eu já cheguei a pagar bem no início, eu já cheguei a pagar bem barato. Na pandemia eles cortaram, eu cheguei a pagar $10 no seguro. Realmente, ok, foi muito bom, só que assim, se você
declarar certinho, se você não coloca lá na época, não me explicaram direito, eu fui muito ingênua, e aí eu declarei meu imposto certinho, e aí a moça virou pra mim e falou assim, não, me passa só em abril, só que a declaração é bem antes, então eu tomei literalmente $20 mil de multa, tá? $20 mil. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma pegadinha. Perguntem, se vai procurar saber, porque realmente existe o Oscar, existe tudo, mas é caro. E outra, são as coisas certas, né? Então que a gente vê muita gente aqui, mas não vou declarar, não vou construir crédito. Aqui a gente tem que entender que você tá começando literalmente sua vida do zero. Você precisa ter crédito pra poder prosperar aqui. E você só tem crédito se você tiver os seus impostos certinhos, se você pagar as taxas, enfim, se você financiar. A gente pode depois fazer um vídeo também sobre isso, sobre o que a gente entende. Tem um vídeo só sobre isso. Mas o ponto é que você precisa ter crédito. Então o que a gente vê na prática? O pessoal paga pouco no seguro porque não declara. E aí você não constrói nada, né? Então eu acho que, se eu puder dar uma dica pra você que quer emigrar aqui pros Estados Unidos, tem um plano, na medida do possível. Você vai ver que na nossa história a gente não teve um plano, mas assim, o básico é importante pra você saber onde você quer chegar, porque senão você vai ficar no limbo. Se você quiser realmente pagar, tem condição, é $800, $900 pela Blue, Florida, alguma coisa. Variando conforme o tipo da sua renda. E em breve a gente vai soltar também uma novidade aí, que eu acho que vai ajudar muito todo mundo. Verdade. Então, ó, já aproveita e segue a gente lá no Instagram, o Orlando Diferente. Somos mais de 1 milhão de apaixonados por Orlando. Ali vai estar cada vez mais ativa na Casa em Orlando AD, a nossa empresa que administra casas de férias e fala sobre investimentos. E é isso! Então esse foi o primeiro vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu espero que até o próximo vídeo, se vocês fazerem a gente saber que vocês querem ver mais vídeos assim. Vai acontecer. Beijo, tchau! Dessa vez com pão de queijo. Cadê os mineiros e os paulistas? São Paulo. São Paulo, Minas.